Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo dos Três Elementos em modo de isolamento social. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. E hoje a gente vai falar de podcasts. Eu quero já começar dizendo que eu continuo odiando esse modo de isolamento. Tá? A gente está tentando fazer aqui uma versão crítica, para ver se muda, para ver se as coisas dão mais uma animada. O Stuart está aqui do meu lado, sim. O Ulisses está aqui embaixo, mas continuo odiando tudo. Mas o que a gente vai fazer é que, já que a gente continua presinho aqui no modo quarentena e tal, vamos falar de uma coisa que a gente não fez ainda, que é indicar podcasts. A gente já fez indicando séries, a gente já fez indicando canal de YouTube, a gente já indicou livro, a gente esqueceu dos podcasts, que tomaram aí uma proporção muito grande, eu acho que de um ano para cá. Eu imagino que o Ulisses tenha mais propriedade para falar desse assunto, porque o Ulisses gosta muito, né, de podcasts. Eu acho que eu estou olhando exatamente para ele aqui, mas não tenho certeza. E não podemos esquecer que o Ulisses acompanha a internet na época que a internet era apenas uma revista. Bom, olha só. Primeiro, desmitificando isso aí, assim, eu não sou um grande fã de podcast. Ouçam uns 3 ou 4 só. Mas, cara, eu vou falar uma coisa. Não, falar uma coisa interessante aqui, cara. Eu acho que eu estive nas primeiras sessões de podcast quando não tinha esse nome. A gente veio no Cocada Boa, lá para 1998, 99, 2000. A gente fez a Rádio Cocada Boa. Só que é o seguinte, ela era... o arquivo ficou hospedado nos próprios servidores do site. Eu não tinha esses serviços todos, agregadores, as coisas, entendeu? Não tinha Spotify, né? Então, cada vez que alguém ouvia, comia banda pra caramba do plano. E a gente tirou do ar, porque tava ficando cara a conta, sacou? Porque não, era uma época que não tinha blog também. Tinha blog, mas a gente não fazia blog, era um site, agora era um site. Então a gente fez uma sessão de podcast que a gente chamou de rádio. É um arquivo, você baixava para ouvir. O Ulisses pega um ponto aí que é interessante, que assim, podcast já existe já há bastante tempo, né? Agora eu acho que algumas pessoas estão vindo tomar consciência e tal, mas já tem aí pelo menos uns quase 20 anos de gente fazendo podcast sem o pessoal tomar o conhecimento, saber que tem vários. Nos Estados Unidos tem podcast de muitas coisas diferentes, tem inclusive podcasts de ficção, que a pessoa cria uma história ficcional e tal. E agora eu tenho sentido que mais recentemente tem tido um boom e as pessoas estão começando a saber. Eu não tenho que explicar o que é mais. As pessoas estão sabendo, né? Porque esse é o ano do podcast no Brasil, cara. Sim, isso é uma piada, porque todo ano a gente falava isso. Todo ano a gente falava que esse é o ano do podcast do Brasil. Mas eu acho que o ano passado realmente foi o ano do podcast do Brasil. A Globo começou a pegar vários conteúdos para colocar em formato podcast. Agora, quando você escuta a rádio na Mix, direto na Rádio Cidade também, todo programa que termina, eles falam, esse programa vai estar disponível em formato podcast. Está começando a fazer parte do cotidiano do brasileiro de um jeito que antes não fazia. A gente mesmo, né, aqui antes da gente lançar o canal dos Três Elementos, quer dizer, o programa dos Três Elementos dentro do canal do Caruso, a gente já tinha pensado em fazer, qual é o nome, Caruso, do que seria o nosso podcast? Era o Super É Nóis. Super É Nóis. A gente chegou a gravar, gente. A gente gravou um piloto, só que a gente não montou. Porque a gente não sabia como fazer, não sabia onde colocar, não sabia como editar, não sabia nada. Né? Não tinha o Spotify ainda, a gente ia botar em algum lugar, mas assim, alguém ia editar pra gente, a gente chegou a gravar. Tinha os quadros todos, era muito em cima de super-heróis só. Eu tinha vontade de fazer esse negócio. Não, muita gente pede pra gente fazer podcast, fazer versão podcast e tal, mas a verdade é que a gente já tem um gasto para botar o canal toda semana no ar, né, com edição e tudo, e fazer um podcast seria mais um gasto, e a gente também não sabia direito
Hoje eu acho que está até mais fácil. A gente nunca soube direito em qual plataforma colocar, né? Porque a gente não tem um site. Mas, gente, eu tenho um projetinho para a gente fazer, eu já sei quem é que pode editar, o negócio é a gente arrumar tempo e a gente fazer também com a qualidade mais ou menos, que a gente vai ter que fazer, tipo, ligação, ligar um pro outro, não vai dar para se reunir e falar como os... Pô, tem um podcast muito bom que a qualidade é boa, porque a galera se junta e grava. Eu sou contra o podcast presencial. Então, acho que a graça, o charme disso é você gravar à distância, você consegue se contactar com gente do... Eu vou dizer como é que foi a minha relação de amor com o podcast. Eu fui chamado para participar do ArgCast, que é um podcast que fala muito sobre revista em quadrinho, e aí eu me vi, cara, fiquei 2 horas conectado ali por Skype, e não tinha nem a foto das pessoas, tinha só aquele perfilzinho anônimo, assim, e um cara de Curitiba, um cara do Sul, um cara de Cuiabá, e cada um relatando sua história de como foi que você... Qual é o seu quadrinho preferido da sua coleção? Como é que foi que você pegou esse quadrinho? E cada um falou, não, eu vi na banca, e aí eu vi aquela capa, e me lembrou, não sei o que. E aí eu fui vendo que eu tinha mais em comum com aquelas pessoas que eu não conhecia e que eu nunca tinha visto, e que eu continuava sem ver, do que eu tinha com boa parte dos meus colegas que eu encontrava todo dia. Eu estava podendo... E a gente, nessa época, a gente não se encontrava ainda. Isso faz bastante tempo, cara. Acho que isso foi 2011, 2010, não sei. E aí eu vi que o podcast ajudava a vencer uma barreira para você conectar pessoas pelo seu interesse, né? E o fato de você... Pelo seu interesse, eu digo interesse em comum, né? Por um determinado assunto, um determinado tema. E o fato de você não ter vídeo é muito libertador, até para a maneira como você pensa. Você não está preocupado com como é que eu tô, com o que eu estou fazendo, e você não tem um auxílio visual para contar suas histórias e tal. Então, cara, eu achei uma ferramenta assim libertadora. E eu ainda acho que as melhores entrevistas e tal, os melhores papos que eu tenho são em podcast, mais do que quando eu vou no encontro com Fátima Bernardes. Mas aí também, pô. É curioso que eu adoro tecnologia e eu tô sempre ligado em tecnologia. Eu normalmente entro muito rápido em algo que tipo, eu tive o Orkut logo no início que ele começou, mas eu não usava. A mesma coisa do Facebook. Mas fala pra ele, está me dando agonia. Porém, o podcast foi um negócio que eu vi logo de cara, mas eu não consegui me habituar, porque isso é meio que você tem que mexer uma chavezinha na sua cabeça, seja se habituar a ouvir no carro, seja se habituar a ouvir fazendo ginástica, alguma coisa, e eu não consegui achar esse momento, né? Então eu só fui realmente ouvi um podcast quando eu ouvi o Presidente da Semana, é um podcast da Folha. Muito bom. Você já falou desse aí, eu lembro desse. Como é que é esse podcast mesmo? Todo episódio, né, ou seja, toda semana eles falavam sobre um presidente desde que a República começou no Brasil. Então eu acho que, eu não lembro quantos episódios foram, porque eu não lembro quantos presidentes a gente teve, mas foi, assim, é muito bem feita a curadoria das informações, sempre com historiadores, Lilian Schwartz e tal, os caras vão falando, vão explicando e a gente vai entendendo como as coisas se conectam e como que foi a gente chegar nesse ponto que a gente chegou, né? Tanto é que o último presidente veio justamente depois da semana da eleição. E eu estava ouvindo aquilo justamente naquela época que estava acontecendo tudo, né? Eu não ouvi desde o primeiro, eu ouvi desde o primeiro, mas eu não ouvi na época do lançamento. Eu ouvi meio que como eu fiz um binge listening, né? nos episódios. E aí depois eu me empolguei e comecei a ouvir que esse é semanal, assim, é pauta quente, né? Não é pauta fria, que é o Foro de Teresina. Que é um pauta quente, Puta merda. É o Foro de Teresina, que é um podcast de política da revista Piauí. Também é muito bom, eu recomendo bastante, mas eu ainda não tô assim versátil. Eu já baixei muito podcast, mas não ouço.
Stuart tocou um ponto que eu acho que é muito interessante, que é o hábito, né? É você descobrir qual é o momento que o podcast se encaixa no seu cotidiano, que quando você descobre esse momento, é muito enriquecedor. Eu, por exemplo, comecei a ouvir no trânsito, e aí eu parei de me estressar de ficar no trânsito, porque era um tempo que eu estava absorvendo mais coisas e estava me entretendo. Tem gente que gosta de ouvir lavando louça, ou ouvir fazendo faxina na casa. Eu ouço direto lavando louça. Eu comecei com lavando louça, né? Aí depois eu fui para café da manhã também. Tipo, eu vi quase sempre eu acordo, meu filho já foi para a escola, a minha esposa pode estar em outro lugar, já está na rua fazendo algum trabalho, alguma sessão de alguma coisa de ginástica, sei lá. E aí eu tô em casa sozinho, aí virou meu companheiro de café da manhã, entendeu? Não, isso é ótimo. Eu também ouvi, tive uma época que eu ouvia fazendo esteira também. E aí aquele momento que você não tem, você não consegue fazer outra coisa, por exemplo, lavando louça, você não consegue lavar a louça e ler um livro, ou lavar a louça e ver uma série, né? E aí você tá, Exato. cara, pegando um momento que ia ser desperdiçado de tempo e tá recebendo informação, rindo, se divertindo. Então, realmente você encontrar essa chavezinha, esse lugar no seu cotidiano onde encaixa. Pô, o meu trabalho demora 40 minutos para chegar, 40 minutos para voltar num dia bom de trânsito, né? Normalmente é mais. E aí você, cara, vai eu ficava até meio ansioso, assim, fala, sexta-feira tem mais trânsito, quem sabe dá até para ouvir um episódio inteiro. Pior que eu já pensei nisso agora. Eu lembro quando eu estava ouvindo o Presidente da Semana, eu pensava justamente nisso. Falei assim, pô, peraí, hoje esse episódio, porque eles não tinham o mesmo tamanho, né? Então tinha um episódio de 30 minutos, tinha um episódio de 1 hora, dependia do presidente. Eu falava, pô, esse aqui vai dar pra ouvir todinho, daqui até chegar na faculdade vai ser perfeito. Eu ficava pensando... o Júlio, eu aposto que uma vez ele até considerou ir até Búzios e voltar só pra ouvir uma... Mas às vezes eu ia mais devagar, sabia? Eu pegava a faixa da direita, que é mais lenta, ia mais ali a 60 e tal, aí não tem pressa pra chegar. Não, mas agora... isso, cara, você vai tranquilo, você não se estressa, deixa quem tá com pressa correr e você curte. É tão bom que a gente consegue curtir coisas que normalmente a gente não curtia. Verdade. Sim. Agora, sabe uma coisa? Fala. Não, sabe pra mim também uma coisa que o Stuart estava falando aí, que também é muito importante pra mim, é a duração, cara. Porque uma vez eu fui ouvir o do Matando Robôs Gigantes, é grande demais. Não, ao contrário. O Matando Robô Gigante é curtinho. O Matando Robô Gigante são os episódios de 30 minutos. O MDM que é muito longo. O MDM faz episódios de 9 horas. MDM, confusão. 9 horas? Era longo pra caramba. Então ele não se encaixa no tempo que eu tenho pra ouvir. E eu não gosto de quebrando também, não. Entendeu? Aí, assim, então, os que eu vi que mais se encaixa pra mim é o Café da Manhã, da Folha. Eu ouço toda manhã. Ele tem tipo 30 minutos, 20 minutos. Ele é noticioso, né? E tem o outro também que eu aprendi a gostar há pouco tempo, que é o 37 Graus, que é de ciência. E vocês estão me ouvindo, tá? Eu achei que vocês estiverem comigo. É 37 Graus, estudas. Você deve gostar, cara, que é de ciência. São 2 cientistas, uma bióloga e a outra, não sei exatamente qual é o ramo dela. Mas elas vão falando sobre várias questões científicas, mas vendo também a questão humana das paradas. E é 37 graus, né, cara? Falta 37 graus, que é a temperatura do humano e da ciência. Tá? É muito maneiro. E aí tem 20 minutos, 30 minutos. É outro que se encaixa também, vai, cara, um atrás do outro. Assim, às vezes eu consigo ouvir 2. Isso os meus preferidos, eu ouvia muito o podcast gringo, eu gostava muito do Kevin Smith, Fat Man on Batman, que depois virou Fat Man Beyond. Kevin Smith, cara, essa mídia parece que nasceu para ele, porque ele fala pra cacete, ele é muito pernóstico e combina muito, assim, ele tem uma clareza de raciocínio, e ele fez entrevistas com o Mark Hamill, entrevistas muito bacanas. Eu adoro o podcast dele, adoro. E aqui eu ouço também dos nacionais, eu gosto muito de... eu faço o podcast, né? Faço o Podcastinadores sobre filmes e séries de TV, que já teve o Ulisses, já teve o Stuart. O Stuart esteve quando eu não estava. O Stuart fez
Não, eu fui... do Podcastinadores, sim, verdade. Você fez um de Velozes e Furiosos, é isso? The Boys. The Boys, que eu não tinha assistido. E eu, com o Ulisses, já fiz vários juntos. E também participo direto do MDM também, já participei do MRG. Lá no meu site, no cavernadocaruso.com.br, tem uma aba de podcast onde eu agrego todos os podcasts que eu já participei na vida, inclusive esse primeiro que eu falei, que foi o primeiro de todos, que foi o ArgCast, que foi muito emocionante para mim. E um que eu gosto muito de ouvir, que eu também já participei, é o Passaporte Orlando. É um podcast que fica só contando novidades dos parques de diversão, e é uma maneira meio de você estar um pouco lá, sabe? Às vezes eles fazem relatos de viagem, e o relato de viagem deles, cara, vai desde entrando no avião, no aeroporto, até a conexão que eles fazem. Então é uma maneira de você meio viajar com eles. Eu acho muito engraçado que é uma versão moderna do slide de viagem que ninguém queria ver, sabe? Só que esse a gente gosta de ver. Tem assim, a gente está falando dos que a gente participa também, né? Que é muito legal participar, né, cara? Você é convidado para fazer alguma edição de algum, isso é muito maneiro. Um que eu gosto muito, inclusive, de ir, é o Minuto de Silêncio. Sim. Mas é presencial, né, cara? Eu tenho preguiça de ir lá, mas eu adoro também. É presencial, mas essa é a questão. O Vinícius gosta disso, cacofonias. E o negócio foi tão legal, cara. De Zorra que a gente fez nós três juntos, e eu fiz também. Eu fiz o primeiro. É presencial também, porque ele que toca aquilo lá e a publicação sempre precisar. Agora não é mais. É a questão do Vinícius Antônio, do Cacofonias. Ele tem que fazer presencial, ele gosta dessa qualidade, né? Ele é carente, é muito carente. E é isso, aí ele foi fazer o podcast do Zorra, que agora mudou de nome, gente. Agora é Humor Globo. A gente participou quando era Zorra. Agora é Humor Globo, e é muito bom também, cara. Toda semana eu ouço também. É muito legal. Sai às sextas-feiras e tem convidados falando de humor, falando da carreira de humor, todos os gêneros de humor, toda a galera. Gente de stand-up, gente de televisão, teatro. Cara, é muito. Para quem curte humor, é um excelente podcast. Sem dúvida, né? E eu volto a repetir isso, que eu acho que é um diferencial. Eu ouvi vários também do podcast de humor, da Globo, antes, até quando era o podcast do Zorra, mas eu sinto meus colegas, quando eles participam lá, eu sinto eles mais livres contando história e conversando do que nos programas de entrevistas normais que a gente tem por aí. Então eu acho isso muito bacana. Eu estou ouvindo um agora, chama Fake Doctors, Real Friends. Com os protagonistas de Scrubs, com o Zach Braff e o Donald Gleason, e eles vão comentando episódio por episódio de Scrubs. Eu estou ouvindo o primeiro, e eles começam a falar de antes deles entrarem na série, como foi o processo de teste, leitura de mesa e tal. Estou lembrando porque você falou dos atores, né, que participam do podcast do Humor da Globo, e esse foi bem interessante de você ver um pouco dos bastidores dessa vida artística em Hollywood. Zac Braff falando que quando ele fez o teste, ele estava ainda trabalhando como garçom no restaurante, como foi juntar essas duas coisas e tal. E é engraçado ver esse paralelo da vida deles lá com a nossa vida aqui. Cara, e essa galera é muito legal. Eu entrevistei os três, cara, quando eles vieram ao Brasil falar da série. Mentira! Foi muito legal, foi no Copacabana Palace. Foi maneiro pra caralho. Os caras são muito gente boa, a gente fez muita piada um com o outro, eles me zoaram, eu fiz uma piada, eles me zoaram depois pra caramba. Cara, foi meio maneiro, foi muito maneiro. O Caruso vai querer que você coloque ele no grupo do WhatsApp que vocês fazem. Cara, foi uma parada engraçada, cara. Tem uma piada que eu fiz. Tem um grupo do WhatsApp. Puxa o Ulisses pro teu quadro. Vou contar, foi uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu cheguei, eu tava com uma mochila, eu trabalhava cobrindo televisão no Jornal do Brasil, e eu tinha muito, que a gente chamava coisa de jabá, entendeu? Então, assim, eu tava com várias coisas de série, tava com um caderninho de uma série, a mochila de uma outra série de televisão, a caneta de outra série, e eles repararam, falaram, ué, isso aí da série tal, eu falei, isso aqui, a gente chama de jabá. Ele, jabá, ele tá falando jabá. E aí eu falei, e a camisa aí também da série tal? Aí eu falei, aí eu caí, fui fazer piadinha.
eu tava com Smallville na cabeça, porque ele tocava I'm no Superman, né? Aí eu falei assim, e a minha cueca é do Smallville. Aí o Turk falou assim, Smallville? Oh, no, come on, não sei o que lá. Aí uma vista pequena. Aí depois eu fiz umas piadas também, que eu não me lembro quais foram com eles, mas essa ficou na minha cabeça quando eu fui zoado. E aí quando eu fui embora, eles valeu, tchau, Jabá, tchau, Jabá mesmo, tá falando Jabá, não sei o que. Foi bem divertido. Que maneiro, cara, que maneiro. Mas peraí, deixa eu só ver se eu entendi. O podcast que você gosta, Caruso, é a faixa de comentário de áudio do DVD dos Scrubs, é isso? Então, que ainda não começou exatamente esse pedaço. O conceito deles era meio esse. Tem, inclusive, um episódio do Fat Man on Batman que eles fazem o seguinte, que eu achei muito interessante. Eles pegam o Batman do Tim Burton e eles colocam, e o Kevin Smith fala, eu vou dar play agora, 3, 2, 1, play, para você poder ver o filme do Tim Burton com o comentário do Kevin Smith. Então você vê na tela o que eles estão comentando. Só que nesse, eles começaram ainda, eu não sei se eu ainda não entrei no episódio piloto, mas eles estão lembrando, eles estão falando, você lembra como é que foi o teste? Como é que foi aquela primeira leitura de mesa? Como é que a primeira vez que você viu tal ator e tal? Então eles estão lembrando de coisas, do cenário e tal, e ainda não chegou tipo, no episódio, né, na série propriamente dita. Então não sei se eles vão dar play e vão ficar vendo e comentando, ou se eles vão ficar só lembrando. O que você lembra desse episódio? O que você lembra daquilo outro? Eu achei curioso também que você falou de ser garçom, né? O John Krasinski, eu tava vendo agora, ele falando que ele, quando entrou pro The Office, ele achou que não fosse ser chamado. É o que faz ele fazia o The Office. Quer dizer, o principal é meio que o Steve Carell, né? Quer dizer, eu não sei. O Carell é o principal, pode crer. Parkour! This is parkour. Mas o que você ia falar do lance dele ter sido garçom? Os dois foram... Não, é só uma coincidência também, porque assim, quando eu acho que deve ser algo bem comum em Hollywood, né? Quer dizer, bem comum. Eu tô inferindo isso com base em 2 exemplos. Mas assim, em Los Angeles todos os garçons são atores. Saiu como tom de piada, mas não é verdade. Não é piada, é verdade. Tipo, todo mundo que tá lá sendo garçom tá esperando a sua chance. Caraca, então é tipo aquele La La Land, né? Que a menina trabalha no Starbucks. Sim! Porque o cara fala, o John Krasinski, ele fala isso, ele fala, cara, eu vou fazer La La Land, não sei se você sabe, é LA Land. De Los Angeles. Eu achar, então é Los Angeles Land? Isso. Mas o que você ia falar que o John Krasinski fala? Eu achava que era lá, Land, era um lugar muito longe. Eu achava que era lá. Era tipo cantando, lá, Mas Land. A brincadeira é essa, contigo. A gente começou falando de podcast, bicho. Esse é o nosso charme, Caruso. Esse é o nosso charme, é o devaneio. Mas é porque a única coisa que eu gosto do filme La La Land é o título La La Land. Então eu não sabia disso, agora eu tô feliz de saber. Então, o John Krasinski, ele sai do teste do The Office achando, cara, não passei. E volta a servir mesa no mesmo dia ali. Ele vai lá como garçom e tal, até que ele recebe a ligação. E quando você falou do Zach Braff, que também passou por um processo parecido, eu falei, caraca, que coincidência. Então, agora você explicou, todo mundo lá tá servindo mesa esperando a grande chance, né? Ele tinha acho que 23 anos. O Zach Braff conta uma história muito particular, que eu achei muito engraçado, que ele é essa, assim, tipo, ele você vai falar pra todo mundo? Aí... Hã? Não, então tá bom. Não, deixa eu falar, fica à vontade. Fala aí. Não entendi quem foi. Vai falar história. Não entendi nada, cara. Ficou tudo acavalado aí, não peguei nada. Pode falar. Eu vou contar a história do Zach Braff também, que ele falou que ele fez o teste dos Scrubs, ele passou, aí ele ligou pra gerente dele, que falou, tipo, que também era uma atriz, a gerente do restaurante dele, e também estava esperando chance, então ela era super supportive dele, né, tipo, super apoiadora e tal. E ela falou, pô, que bom, parabéns. E ele falou, então, eu tô indo me demitir. Então tá, tchau. Não, peraí.
Hoje você tem que trabalhar, não consigo arranjar ninguém para colocar no lugar. E aí ele foi trabalhar como garçom no último dia, que ele não precisava mais ser garçom. E ele fala que, enfim, é melhor ouvir o podcast. Mas tá aí. Estamos indicando vários podcasts, várias ideias de podcast diferentes. Eu acho que esse momento também que a gente passou aí de quarentena, de descobrir muita louça para ser lavada, muita faxina para ser feita, né? Eu acho que é uma oportunidade para, se você ainda não descobriu o hábito de ouvir o podcast, talvez seja por conta desses 2 pontos. 1, descobrir qual é o momento certo do seu dia que você precisa ouvir o podcast. E 2, qual é o podcast certo para você? Qual é o que tem mais a ver contigo? Qual é o que te interessa e tal? Aí a gente falou aqui dos que interessam a gente, né? Dos assuntos variados e tal. Eu foco muito em coisas voltadas para quadrinhos, assuntos nerds ou cinema. Tem os nossos podcasts, nossas participações, mas você tem que descobrir qual é o seu. E agora eu quero saber, para quem já descobriu, qual é o seu podcast preferido? Conta aí pra gente. E a gente se vê... Coisa... Fala. Uma coisa também que eu acho que a gente podia falar é que a gente tem nosso planinho de fazer um podcast. Eu acho que queria fazer um podcast de coisas mais quentes. Coisas que a gente viu, às vezes a gente vê um filme e a gente não consegue falar dele porque não vale um vídeo inteiro e também a gente não vai dar pra gente gravar, né? E por causa de prazos, né? Mas a gente pensa até fazer um podcastzinho, mas assim, eu queria também saber da receptividade da galera, até para um crowdfunding, porque a gente não vai dar pra gente meter mais a mão no bolso. Cara, todo mundo pede pra gente fazer podcast todo dia. Todo mundo pede, inclusive, pra gente fazer podcast ao invés de fazer vídeo, deixando claro que eles não querem ver a nossa cara. Tipo, eu gosto muito de transformar esse podcast. Eu gosto pois muito mas acho que seria legal. A cara de vocês incomoda um pouco. Pronto. É isso. É assim que fica. Bem, então é isso. Então, se vão ficar sem ver a nossa cara até terça-feira que vem, e eu espero que vocês estejam aí de novo com a gente, tá certo? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aí dizendo qual podcast que você gosta de ouvir e por quê. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, estou aqui no modo podcast. Abraço. Valeu, gente. Até mais. Também estou aqui no modo podcast.